Eu falo há muitos anos que para o jornalismo brasileiro não existe mais direita no mundo, é só ultradireita, direita fanática, extrema-direita, é sempre assim. E no caso lá da Alternativa para a Alemanha, esse partido que está sendo chamado de extrema-direita, que tem a sigla, né, que se lê aqui no Brasil, ADF, o que acontece é que ele foi fundado em 2013 e quando ele foi fundado, ele se qualificava como eurocético, como liberal na economia e como conservador do ponto de vista social. Aí veio aquela grande crise sobre a qual eu escrevi muitos artigos quando era colunista na Veja ainda, a crise dos imigrantes e dos refugiados, e aí houve um racha no partido, do qual decorreu uma ala que adotou uma retórica mais radicalizada, mais anti-islã e anti-imigração sem muitas nuances, só que os fundadores do partido, a ala ali mais consistente, manteve um discurso firme, mais moderado, modulado, mostrando uma preocupação legítima que existe contra a infiltração de terroristas, em relação ao gasto que se tem com as contas públicas, porque esse pessoal acaba entrando no welfare state também vai usufruir ali dos recursos do Estado alemão. Então houve um racha e evidentemente a parte que se radicalizou de uma forma mais intensa, virou a face pública do partido e acabou ganhando maior repercussão, e como a imprensa adora rotular a direita, já tratou de rotular todo mundo, colocar todo mundo nesse mesmo saco, e não é assim na verdade, né? Então essa ala barulhenta, e ainda o partido está mais rachado agora com essa candidata, que eu não sei falar o nome direito, a Frauke Petry, que foi eleita deputada e já está dizendo que vai sair do partido, porque o partido não tem é bom para fazer oposição, mas não oferece alternativas realistas. Então tem um grande racha naquele partido, mas internamente ele tem uma série de modulações que a imprensa prefere evitar só para demonizar a direita. E isso não acontece com a esquerda, né? Você não vê aqui, estou há muitos anos falando isso, e aqui não se chama, não vê matéria na imprensa chamando PSOL, PCdoB de extrema esquerda, nem os ditadores socialistas aqui da América Latina, comunista, o Nicolás Maduro, Hugo Chávez, a imprensa de um modo geral chama de extrema esquerda. Fidel Castro, que é extrema esquerda encarnada, não é chamado de extrema esquerda. Agora, qualquer grupinho dentro de um partido de direita que seja mais radicalizado já é o suficiente para começar toda esse pavor de, meu Deus, o crescimento da extrema direita, como vai ser um teste para a democracia alemã, como se a democracia alemã já não tivesse sido testada com partidos de extrema esquerda. Então é muito mais histeria dessa formação jornalística que vem das universidades, de todo esse processo do qual aqui já falei muitas vezes, do que algo realmente preocupante. É preciso que se escute as preocupações legítimas que boa parte, pelo menos, desse partido vocaliza e que vem da população. A população se preocupa mesmo e vê, inclusive, em vários membros das elites lá, globalistas, europeias, o interesse também em ter mão de obra barata com a imigração em massa. Então eles que perdem os empregos e eles têm uma preocupação legítima que a imprensa não dá voz, a imprensa não escuta, como aconteceu na campanha do Trump nos Estados Unidos. Falei lá dos estados do meio oeste americano, industriais, onde houve uma grande perda de empregos em função dos acordos de suposto livre comércio do NAFTA apoiado pela Hillary Clinton, e a imprensa não escutava aqueles americanos realmente tendo preocupações legítimas e o Donald Trump vocalizando a insatisfação deles. No meu Rio de Janeiro também tinha lá uma maioria silenciosa que escolheu votar no Marcelo Crivella, goste ou não dele, mas tem uma parte da população que a imprensa, por preconceito, não escuta, e ela precisa ser ouvida. Não se assustem se a esquerda brasileira começar com esse discurso dizendo o Nicolás Maduro se desvirtuou e agora virou um ditador de direita, por isso a gente vai criticar. É isso, é esse jogo desonesto o que Trump eles fez fazem. muito bem em dizer que o Maduro é consequência de se seguir fielmente o socialismo, não de tê-lo desvirtuado. Exato. E é impressionante, não é impressionante porque já não impressiona mais, mas é triste que setores da imprensa ainda se revoltem mais com a retórica do Trump em reação aos ditadores do que com a prática diária desses ditadores, como é o caso na Venezuela, em Cuba e na Coreia do Norte, a cujo ditador ele tem reagido bastante. Em relação à Alemanha, Merkel também surfa
aí nessa economia que é a mais importante da Europa, a quarta no mundo, perto dos Estados Unidos, para a China, para o Japão. Agora, esse crescimento da direita nessas eleições mostrou a reação, inclusive, às políticas dela em relação às fronteiras, né? Toda essa postura politicamente correta de abrir as fronteiras sem se preocupar com as consequências disso, como se isso não fosse uma preocupação legítima de um país e você tivesse de receber todo mundo, tivesse uma lei de recebimento de pessoas, de todo mundo, para entrar num país livremente, sem qualquer condição. Quer dizer, isso fez com que essa parte da população, que não é uma maioria silenciosa, porque não é majoritária, mas é um grupo grande, não ouvido por boa parte da imprensa, surgisse. Então, eles estão realmente revoltados com as consequências das políticas da Merkel, que geraram consequências práticas, como atentados terroristas mesmo. Eu gravei muitos comentários avisando que isso ia acontecer durante a crise dos refugiados e, de fato, aconteceu, era mais do que previsível. E agora você tem uma população preocupada com isso, que, graças a essas políticas, essa população ganhou voz no parlamento lá alemão.